A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala novamente é o irmão Marcelo. E eu vim aqui novamente, nesse vídeo de hoje, eu quero trazer um ensino para os irmãos espiritual a respeito de algo que o Senhor me revelou enquanto eu estava em oração. Glórias a Deus. Mas primeiramente eu quero dizer aos irmãos algo, antes de falar sobre essa revelação. Antes de passar esse ensino espiritual que o Senhor me deu, eu quero falar com os irmãos algo. Aleluias, a respeito de dimensões espirituais. Eu quero que os irmãos entendam primeiramente que existem dimensões espirituais. Assim como nós vivemos na dimensão natural, existem também dimensões espirituais. E existem várias dimensões espirituais que nós podemos acessar através da oração. E hoje eu venho trazer um ensino espiritual a respeito de uma dimensão espiritual que me foi revelada enquanto eu estava em oração. E essa dimensão espiritual se chama Tenda da Revelação. E para os irmãos entenderem melhor como funciona essa dimensão espiritual, existem as dimensões do Espírito. Peço aos irmãos que assistam esse vídeo, que assistem os vídeos da irmã Daiane Sena. Ela explica melhor como funcionam as dimensões espirituais. E existe uma diferença entre a dimensão do Espírito, que são as dimensões do Espírito Santo, que é um assunto que eu não vou falar nesse vídeo, e as dimensões espirituais. Eu quero que os irmãos entendam que existem muitas dimensões espirituais. E a dimensão que eu vou falar aqui não é uma dimensão do Espírito Santo de Deus, mas sim uma dimensão espiritual, que existe no mundo espiritual. Amém? Antes de continuar esse vídeo, eu quero falar a respeito da palavra do Senhor que se encontra no livro de Êxodo 33, do 7 ao 9, que diz assim: E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação, ou tenda da revelação, ou tenda do encontro, como tem muitas versões aí. Prosseguindo, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olharam para Moisés pelas costas, e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Glórias a Deus. Então a palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Êxodo que existia uma tenda que Moisés armou para o Senhor, fora do arraial, a qual aquela tenda se chamava Tenda da Congregação. Outras Bíblias vai falar Tenda do Encontro. Outras Bíblias também vão falar Tenda da Revelação. E é sobre essa Tenda da Revelação que o Senhor me mostrou no mundo espiritual, que é uma dimensão espiritual que nós podemos acessar, que eu quero falar nesse vídeo. O que era a tenda da revelação na Bíblia? A tenda da revelação era uma tenda que Moisés havia armado para o Senhor fora do arraial. Quando Deus se ira com o povo de Israel e diz que não vai mais no meio do povo de Israel, porque se por um minuto o Senhor fosse no meio do povo de Israel, o Senhor consumiria o povo de Israel, porque o povo de Israel havia cometido um pecado muito grave contra o Senhor, quando eles fizeram um bezerro de ouro. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor fica irado com aquele povo, e o Senhor diz que não vai mais na frente daquele povo, mas o Senhor enviaria o anjo dele na frente do povo, para cumprir com as promessas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Moisés ali intercede pelo povo, para que o Senhor continuasse no meio do povo, e para que, aleluias, glórias a Deus, o Senhor não deixasse o povo. E acontece que a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ouve aquilo que Moisés fala, e o Senhor vai no meio do povo, porém o Senhor não vai mais no meio, vamos dizer assim, do povo em si. Por isso Moisés vai lá e arma uma tenda fora do arraial dos israelitas, e essa tenda ele chama Tenda de Revelação, que é o lugar onde Moisés ia para falar com o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que quando Moisés entrava na tenda da revelação, tenda do encontro ou tenda da congregação, o Senhor descia naquela tenda e falava com Moisés. Assim como um amigo fala com outro amigo, o Senhor falava com Moisés dentro daquela tenda.
E certa vez, quando eu orava, o Senhor me mostrava em visão uma certa tenda, e eu perguntava ao Espírito Santo o que era aquela tenda, o que significava aquela tenda. E o Senhor me falava: essa é a tenda da revelação. Eu quero que os irmãos entendam. Essa tenda da revelação que o Senhor me mostrava em visão é uma dimensão espiritual. E como funciona essa dimensão espiritual? O Senhor me mostrava que quando nós oramos, nós podemos acessar essa dimensão que se chama tenda da revelação. E assim como Moisés falava com Deus, como um amigo fala com outro amigo, nós também podemos falar com Deus como um amigo fala com outro amigo. Nós também podemos falar com Deus e o Senhor pode se revelar a nós. A tenda da revelação nada mais é do que a dimensão espiritual que nós entramos para falar com Deus. Tem algo muito interessante que eu quero falar aos irmãos aqui nessa parte da revelação. Porque nesse dia em que eu estava orando, eu não estava muito bem espiritualmente, porém o Espírito Santo me dava aquela visão porque eu estava insistindo na oração. E quando o Espírito Santo me dava aquela visão, eu vi o Espírito Santo na minha frente como um precursor. E o Senhor me revelava algo a respeito dessa dimensão espiritual. O Senhor me falava que o Espírito Santo, Ele mesmo, poderia me conduzir até a tenda da revelação, até esse lugar de revelação, para que eu pudesse falar com Deus. Então, quando nós oramos, nós podemos pedir para o Espírito Santo para a gente ir para essa dimensão. A gente pode pedir para o Espírito Santo para a gente ter essa intimidade com Deus, para a gente entrar nessa dimensão onde o Senhor fala conosco e nós falamos com Deus assim como um amigo fala com o seu amigo. E essa é a vontade do Senhor, de se revelar para todo aquele que o busca. A vontade do Senhor Deus é de se revelar para aquele que o busca, para aquele que guarda os seus mandamentos. Glória a Deus, aleluias. E o Espírito Santo me revelava que Ele poderia ir na minha frente como precursor, como sacerdote. Porém, eu quero lembrar aos irmãos que a palavra do Senhor diz que o Senhor nos constituiu como reis e sacerdotes para o seu reino. E assim também o Espírito Santo me falava que eu poderia acessar aquela dimensão sozinho. Mas, irmão, como acessar essa dimensão espiritual sozinho? Essa dimensão espiritual é uma dimensão, quero que os irmãos entendam, para quem tem intimidade com o Senhor, para quem quer construir uma relação de intimidade com o Senhor. Para você entrar nessa dimensão espiritual, você precisa primeiramente se separar espiritualmente. Eu quero que os irmãos entendam que quando Moisés entrava na tenda da revelação, ele entrava geralmente e ficava ali, e a palavra do Senhor falava que quando ele saía, a glória do Senhor resplandecia no rosto de Moisés. E o povo não podia olhar para o rosto de Moisés, de tal forma que Moisés colocava um véu no seu rosto, né? Quando ele entrava à tenda, Moisés, ele tirava o véu do rosto e falava com o Senhor, mas quando ele saía da tenda, ele colocava o véu no rosto para que o povo não visse o rosto dele resplandecendo. E eu quero falar para os irmãos que não é toda pessoa que entra nessa dimensão espiritual, mas somente aqueles que estão santificados, aqueles que estão separados, aqueles que o Senhor, aleluias, glórias a Deus, separou, e aqueles que vivem em santificação, porque a palavra do Senhor diz que ora sem a santificação ninguém verá a Deus. E quando nós entramos nessa dimensão no mundo espiritual, nós, de uma certa maneira, o nosso espírito, a nossa alma está em contemplação diante de Deus. Então a face do Senhor passa a resplandecer no nosso corpo espiritual. Nosso corpo espiritual, ele sente, ele entra na presença de Deus. O nosso espírito, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa alma entra na presença de Deus e a face do Senhor resplandece sobre, aleluias, a nossa face espiritual, sobre a nossa alma que está diante do Senhor. E o Senhor me mostrava e o Senhor me revelava que quando nós entramos nessa dimensão, a tenda da revelação, o Senhor nos cobre com o véu. E esse véu, quando o Senhor nos cobre com esse véu, nós temos revelações espirituais. Nós podemos ter revelações espirituais, aleluia, quando entramos dentro dessa dimensão. E além das revelações espirituais, nós podemos falar com Deus, aleluia, e o Senhor vai nos responder. Glórias a Deus. Então, aleluia, eu queria compartilhar com os irmãos essa revelação. Glórias a Deus. E eu queria falar para os irmãos que o véu já foi rasgado. O povo não podia entrar dentro da tenda da revelação. Geralmente quem entrava era Moisés, porque Moisés era o intermediador entre o povo, glórias a Deus, e Deus. Porém nós, aleluia, fomos constituídos como sacerdotes, e a palavra do Senhor diz que o véu foi rasgado.
nós temos livre acesso para entrar na presença de Deus. Então, aleluia, se a gente quer ter intimidade com Deus, se a gente quer entrar nessa dimensão de intimidade com Deus, basta nós nos separarmos. E a palavra do Senhor diz também que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E Jesus Cristo já rasgou o véu do pecado. Então, meu irmão, minha irmã, o que você está esperando para entrar nessa dimensão e ter um particular com Deus? O que você está esperando para entrar nessa profundidade com Deus? Para viver o profundo com Deus? Para entrar nessa dimensão onde o Senhor se revela para ti? Então vamos, aleluias, irmãos, procurar entrar cada dia mais na dimensão de intimidade com o Senhor, nessa esfera de intimidade com o Senhor. Aleluias, de glórias a Deus. Então, através desse vídeo, eu quero convidar cada um dos irmãos que estão assistindo esse vídeo a entrarem nessa dimensão espiritual, a viverem um íntimo, um particular mais profundo com Deus. E se você quer viver um particular mais profundo com Deus, se separe mais para Deus. Vivam a vida de separação, de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então, vamos entrar nessa dimensão espiritual. Vamos viver em separação. E vamos, aleluia, glórias a Deus, buscar a face do Senhor enquanto se pode achar. Amém? Desde já eu quero compartilhar esse ensino com os irmãos e essa revelação. Glórias a Deus. E eu quero me despedir desde já com a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estiverem assistindo esse vídeo. Desde já eu peço, não para mim, mas para o canal, que os irmãos que assistem esse vídeo se inscrevam no canal. Glórias a Deus. Deixem o seu like para que este vídeo possa alcançar mais vidas. E mais vidas venham ser edificadas através dessa revelação e através desse ensino. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.